pedi para repetir essa canção, porque tudo que a gente for tratar nessa manhã, principalmente a respeito da aliança, a gente vai ver que vai culminar em Jesus, Jesus sendo o centro de toda essa aliança, né? O servo sofredor, aquele que se entregou por nós, ele é o cumprimento total da aliança de Deus conosco. Semana passada, a gente deu uma introdução a respeito das obras de Deus. A gente falou um pouco a respeito da criação de Jesus. O texto base que a gente usou, só para dar uma recapitulada aqui de 5 minutinhos, a gente usou o texto base de Atos 17, quando vai falar o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra. Um Deus que é dono de tudo, que criou todas as coisas. E a confissão de fé nossa, de Westminster, pedi até para a Vívia projetar ela aí, ela vai falar assim, ó, pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta e dirige e dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então, a gente aprendeu nas obras que a gente começou a estudar a semana passada, de um Deus criador, que Ele cria e sustenta todas as coisas, e o que Ele criou e sustenta, Ele também governa. Ele não só criou e sustentou e deixou ao esmo, mas Deus governa sobre todas as coisas. Tudo que acontece, Deus está governando, com um propósito específico, que é a glória do seu nome. Sempre Deus vai trabalhar para que a glória do seu nome seja levantada por nós. Lembra que a gente viu o texto? Quer comais, quer bebais, tudo que você fizer, faça para honrar e glorificar o nome do Senhor. E Deus, dentro das suas obras, Ele tem os seus decretos, as coisas que Ele determinou antes mesmo da fundação do mundo, né? E a definição nossa é que o decreto de Deus é o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua própria vontade. A gente viu que há algumas coisas relacionadas aos decretos de Deus, porque que Deus conhece e sabe todas as coisas. A gente viu sobre a onisciência de Deus, a presciência de Deus, a predestinação, que é o destino prévio dos eleitos. A gente viu sobre a eleição, a retribuição, que é a punição merecida aos ímpios, a preterição, a escolha de alguns e não de outros. A gente falou um pouco sobre isso. A gente viu que nos decretos de Deus tem as coisas que os decretos permissivos e também os diretivos. Esse decreto diretivo é tudo aquilo que é a vontade soberana dele, né, a qual ele determina e executa todos os eventos da nossa vida, o plano da salvação, a criação, a providência. São decretos que ele faz e ele não abre mão, e ele vai até o final. Mas também tem os decretos permissivos, né, que são ações que ocorram durante esse caminhar, né. Deus não decreta que a gente peque, mas mesmo assim a gente peca. Não é vontade dele, né? E dentro desses decretos permissivos e diretivos, a gente viu o exemplo de Jonas, que é o decreto que Deus deu para ele quis fugir, teve como fugir? Não teve como fugir. Deus mandou ele fazer, tem que fazer. Se Deus mandar nós fazer, nós temos que fazer. Mas também tem os decretos permissivos, coisas que Deus permite. Deus não ia permitir jamais que os irmãos de José vendessem ele, que ele sofresse, né? Mas tinha um propósito, Deus já tinha um plano para a vida de José. E aí, quando os irmãos vão lá se desculpar com José, José fala o que para eles? Se preocupa não, né? Vocês intentaram o mal contra mim, né? Mas Deus transformou o mal em bem. Então, Deus tem o poder de transformar essas coisas ruins em coisas boas. Deus criou todas as coisas, a partir do nada, pelo poder da sua palavra. A gente viu isso em Hebreus, viu isso também em Gênesis. Então, a criação de Deus, né, a Bíblia coloca a criação de Deus no início da sua narrativa, quando ele fala, Deus é o Criador de todas as coisas. A gente vai ver isso em Gênesis, no capítulo 1. E o valor dessa declaração para nós, ela vai colocar a criação de Deus, coloca Deus sobre todas as coisas. A criação faz Deus um ser soberano agora no universo. Ele torna os homens dependentes de Deus. E essa criação, ela nos conduz a adorar a Deus.
Quando nós entendemos isso, a criação vai conduzir sempre a gente a adorar um Deus criador. Na criação, Deus faz o homem e vai distinguir nós agora de todas as criaturas. Eu não vou entrar no texto a respeito da criação do homem, porque é uma matéria que a gente vai ter ali para frente. Mas eu preciso dar uma pincelada para a gente entender a aliança que ele faz com o homem. Então, isso equivale a dizer que a imagem de Deus no homem, a imagem e semelhança de Deus no homem, consiste na sua natureza espiritual e mortal, na sua alma racional, na sua santidade, na sua retidão, na sua comunhão. É a ideia do homem agora representar a Deus aqui na terra, como criação dele. A Bíblia vai falar em imagem e semelhança, e a gente entende que essa imagem e semelhança não são coisas distintas, pelo contrário, são sinônimos. Quando a gente vai ver, vários estudiosos vai ver que é uma forma de reforço. Quando você pega a poesia hebraica, ele vai ali para reforçar a imagem e a semelhança. Então, não são coisas distintas. Isso significa que o homem, ao ser considerado a imagem de Deus, deve entender que isso ocorre porque ele é semelhante a Deus. Igual eu falei, nós vamos estudar isso mais para frente. Só que essa imagem, a gente vai ver que ela estava na pessoa de Adão, até a sua queda. E é digno de nota a gente pensar que Adão se afastou de Deus, e a natureza nossa, humana, agora se torna depravada. Uma pincelada do que a gente aprendeu na semana passada, e uma introdução do que de fato eu quero falar nessa manhã, que é o homem, o papel do homem no pacto de Deus nessa aliança. E talvez para muitos teólogos, assim, e essa semana eu vou depois deixar um link para vocês, tanto no grupo da igreja como no grupo dos alunos, de alguns assuntos que vão aprofundar mais, porque se a gente fosse falar das alianças de Deus, a gente ia gastar um tempo muito grande, da aliança e como ele vai reforçando essa aliança no decorrer da história. Mas é o tema fundamental da nossa teologia. Talvez se a gente perguntar qual que é o fundamento teológico da fé reformada mais importante, talvez uns vão pensar que é a predestinação, eleição, soberania de Deus, mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vai ver que tudo está fundamentado nessa aliança, nesse pacto que Deus fez conosco. Um pacto que ele fez com a Trindade, mesmo antes da fundação do mundo. E depois a aliança que ele faz com o seu povo, que ele faz com a gente. É o que sustenta toda a teologia nossa, é a teologia da aliança. Então, nós somos aliancistas. Eu não vou entrar no mérito do dispensacionalismo, senão nós vamos gastar mais um tempo aqui grande. Mas nós somos aliancistas. É por isso que a gente crê na eleição, é por isso que a gente crê na predestinação, coisas que a gente vai estudar ainda. É por isso que a gente crê na justificação pela fé. É por isso que a gente batiza os nossos filhos. É por isso que a nossa ceia é diferente da participação de muitas ceias aí da maioria das igrejas. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã. E nós temos uma Bíblia diante de nós, e essa Bíblia, Antigo e Novo Testamento, ela é uma estrutura só, do início ao fim. A gente que separa essas duas dispensações. Mas ela é uma Bíblia única. A ideia da aliança de Deus que forma um povo para Ele. E nós precisamos olhar a Bíblia de maneira interligada. A aliança nos dá um senso de conexão, de continuidade das Escrituras. Onde a gente vai entender todas as alianças que Deus fez conosco. A Bíblia ela não é uma série de histórias desconexas. Você vai ver que ela, quando a gente entende o pacto, a aliança de Deus com a gente vai ver que ela tem uma sequência. A aliança eterna de Deus, as suas promessas que não mudam, um Deus que é imutável. E isso vai nos dar uma compreensão do plano de Deus para a gente. Até aqui tudo bem? Então vamos falar. O que significa esse pacto? Esse pacto de aliança. Pacto significa convênio, acordo, aliança, promessas das duas partes. Talvez a maneira que a gente mais entenda a aliança seria no casamento, não é? Quando a gente pensa em aliança, a gente pensa diretamente no casamento, algo que sela uma aliança. Mesmo hoje a ideia de casamento no mundo sendo tão deturpada,
né? Mas a ideia de Deus no casamento, ela sempre foi muito clara. Um compromisso de fidelidade, de entrega, de compromisso, né? Um compromisso irrevogável, indissolúvel, né? Que não é apenas um mero contrato. É a manifestação daquilo que era para ser, manifestação concreta dessa aliança de amor de Deus com o seu povo. De fidelidade, aliança de fidelidade. Se não fosse diferente, se Deus não pensasse assim dessa aliança, Ele não trataria a igreja como o quê? Como noiva, não é? Então, a importância que Deus vê na aliança, e aí eu já abro o primeiro parênteses, a importância que a gente tem que ver na aliança, né? Um compromisso sério, irrevogável e também indissolúvel. Aqui começa o grande pacto de aliança. E as alianças, né, o texto vai falar para nós que é um relacionamento formal entre duas partes, que vai incluir direitos e deveres, bênçãos e maldições, decorrentes da desobediência ou da obediência, que é estipulada pelo pacto. Da aliança de Deus com a gente, da parte de Deus, a gente sempre vai ver as promessas de Deus. Promessas que jamais vão mudar. E da parte do homem, guardar o pacto, obedecer ao pacto, obedecer a Deus, temer a esse Deus e andar segundo os caminhos dele. Se nós andássemos dessa forma, se a gente vivesse dessa forma, as promessas de Deus sempre vão estar se cumprindo, porque Deus não muda. E quando a gente vai ver as alianças de Deus com o seu povo, a gente vai observar que quem procura o homem para estabelecer essa aliança é sempre Deus. O homem jamais ele vai procurar a Deus. Jamais. Se a gente olhar em Gênesis 15, depois Gênesis 17, quando Deus faz a aliança ali com Abraão, a gente vai ver que quem procura é Deus procurando o homem. E o interessante é que em Gênesis 17, depois você lê na sua casa, ele vai fazer um pacto com Abraão, e a expressão que tem ali é que ele vai dar uma aliança para Abraão. Ele chega e fala assim, vou te dar uma aliança. Ele não propõe uma aliança. Deus não chega na gente e fala assim, vamos fazer uma aliança aqui? Ele fala assim, não, eu vou te dar uma aliança. Eu vou fazer essa aliança com você. E as normas dessa aliança, quem organiza ela, quem prepara ela e quem determina ela, sou eu. Gênesis 3:9, a gente vai ver alguns textos agora, como Deus que procura de fato o homem. Gênesis 3:9 fala assim, então o Senhor Deus chamou ao homem e perguntou, aonde você está? É o versículo ali que Deus começa a buscar a Adão, porque viu que ele tinha errado. Deus sabia onde que Adão estava, né? Mas você vê que é uma procura que ele faz. Isaías 6:8 vai falar, então ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem que há de vir por nós? Aqui Deus começa a procurar o homem para uma missão. Outro texto, Ezequiel 22:30 vai falar, e busquei dentre eles um homem que pudesse tapar as brechas. Deus procurando homens de oração. João 4:23, mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai está procurando pessoas que agora o adorem. Ezequiel 34:11-16, ou Lucas 19:10, vai falar assim, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então essa ação de busca é sempre de Deus para com a gente. E talvez é o aspecto mais lindo da aliança, porque Deus nos conhece, Ele sabe quem somos, e mesmo assim Ele procura a gente. Isso devia nos constranger absurdamente, mesmo a gente querendo viver longe de Deus, Deus mesmo assim nos procura e firma uma aliança. Porque sempre Deus que vai nos procurar. Porque se dependesse da gente, a gente nunca vai sentir vontade de buscar a Deus. A não ser que Ele coloque a vontade de buscar dentro de mim e dentro de você. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai citar lá em Romanos 3:10, que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram.
a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Então, sozinhos, entregues à nossa natureza, aos nossos desejos, aos nossos apetites, à nossa vaidade humana, à nossa natureza corrompida, entregues a nós mesmos, jamais nós vamos ter fome de Deus. Daí a gente pode sempre afirmar, quando tiver um ser humano desejoso, sedento de Deus, é Deus que já iniciou esse processo em nós. É Deus que já começou a mexer no nosso coração. É Deus que está preparando a terra e afofando em volta. Então, essa verdadeira conversão daquilo que Deus nos procura, nos chama, nos redime, né? Romanos vai falar que aqueles que chamou, justificou, predestinou, justificou, né? Ele chamou. Esse Deus, essa verdadeira conversão é um resultado de um desejo essencial por Deus e pela sua palavra. Então, uma confirmação dessa aliança no nosso coração é quando você deseja essencialmente Deus. Quando você deseja essencialmente a palavra de Deus. Se no nosso coração a gente não deseja Deus e coloca Deus em segundo plano, terceiro plano, quarto plano, se tem outras coisas à frente de Deus na nossa vida, se tem outras coisas à frente da palavra de Deus na nossa vida, a gente precisa começar a questionar a nossa conversão. Porque não tem como a gente questionar a conversão que não depende da gente. Vocês concordam? Se depende de Deus, a obra de Deus, ela é o quê? Completa. Ela é completa. Então, quando Deus move o seu coração, automaticamente você vai buscar. As coisas de Deus são prazerosas para a gente. E Deus sempre vai estar em primeiro lugar. E esse pacto de Deus, essa aliança com Deus, ele é selado e representado pelos sacramentos, que é outra coisa que a gente vai ver também mais para frente. Eles vão testificar a vontade de Deus e as promessas na nossa vida, né? Então a gente vai ver alguns aspectos dessa aliança, como que ela se fez, com quem que ela começou, né? E a progressão dela também. Talvez, queridos, eu não vou terminar 10h30, talvez a gente passe uns 10 minutinhos, então eu peço que você tenha bastante paciência. A gente não pode sair hoje, nessa manhã, sem entender isso, tá? O primeiro pacto das obras foi feito com Adão. O primeiro concerto foi feito com Adão, foi o pacto de obras, no qual a vida foi prometida a Adão e a sua posteridade sob a condição de obediência perfeita e pessoal. Lembra que Deus falou lá com Adão? Que ele podia comer todos os frutos, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não era para ele comer. E quando ele comesse, e se ele comesse, ele certamente, aconteceria o que com ele? Morreria. Certamente ele morreria. Então esse pacto foi feito lá, chamada Aliança das Obras. Nesse pacto Deus deu a Adão e Eva o domínio sobre toda a terra, os animais, mas proibiu ali que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, com a promessa da vida eterna, em troca da obediência e a ameaça, né, se ele não obedecesse. E a gente sabe que ele não obedeceu. A Bíblia vai falar para nós que Adão ali, ele representava toda a raça humana. Ele nos representava como humanidade. E alguns versículos da Bíblia, alguns textos da Bíblia, ou vários textos, a gente vai ver isso. Mas eu separei Romanos 5. Se você puder abrir aí, Vívia, fazendo favor, Romanos 5. Quem trouxe a Bíblia, abre também, não fique esperando só ali não, porque daqui a uns dias vai esquecer como abre a Bíblia. Romanos 5, eu vou ler alguns versículos, o 12, o 14, o 17 e o 19, tá? Fala assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, quem que é esse homem? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 14: entretanto reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Aqui já está falando até de Jesus. 17: se pela ofensa de um, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Mas o começo fala, pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Verso 19:
porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Todo o gênero humano ele caiu com a transgressão de Adão. E talvez a pergunta que você faça, será, né, todo gênero humano, todo ser humano caiu pela transgressão de Adão? E a resposta é que sim. Porque o pacto feito com Adão não era só para ele, mas para toda a sua posteridade. Então, todo o gênero humano que dele procede, essa geração ordinária pecou nele, caiu nele na primeira transgressão. Além do texto de Romanos, a gente vai ver também em 1 Coríntios 15, 21, 22, que pela morte de um só homem também, por um só homem vai vir a ressurreição dos mortos. E é interessante porque, não sei se já passou na sua cabeça de dar um pega em Adão e Eva, né? Chegar no céu, falo no céu ali, né? Será que eles vão estar? Não sei, né? Falar, que sacanagem, né? Por causa de vocês, todo mundo dançou. E muitas vezes você não se sente representado por ele, não é? Mas representado por Jesus, todos querem ser. Eu não quero ser representado por Adão. Não, o vacilo foi dele, né? Quero transferir a culpa. Mas quando é Jesus, aí que bom que ele morreu por mim, né? Ninguém queria estar lá nessa cruz. Mas aqui vai mostrar para nós, né, essa eterna aliança para nós, de um Deus que não mente, de um Deus que cumpre todas as suas promessas. Então, esse primeiro pacto, essa primeira aliança que começou ali, né, com o homem, né, porque a primeira aliança ela foi feita na Trindade, mas a primeira aliança, o primeiro pacto com o homem foi com Adão, e que a gente intitula como a aliança das obras, ou o pacto das obras. E ela foi quebrada ali em Adão. Mas esse Deus maravilhoso, que lá em Gênesis 3, acho que é 3 mesmo, que vai falar que ali ele já promete o cordeiro, aquele que ia pisar na cabeça da serpente. Ali o pacto da graça é estabelecido com toda a humanidade, aquele que viria para nos salvar. E é a fidelidade, a justiça, as promessas de uma aliança, de um Deus que não mente, que a gente pode confiar nessa manhã. A aliança da graça. Como o pacto das obras foi quebrado em Adão, a ideia que dá é que Deus queria um segundo pacto, uma segunda aliança, que na verdade é uma aliança só, mas para nós, para a gente poder entender, ele cria aqui uma aliança, um segundo pacto, que é geralmente chamado disso, o pacto da graça, o pacto que foi feito com Cristo, como o segundo Adão, e nele todos os eleitos e a sua semente. O texto que o autor aqui da apostila dá para nós é Isaías 53, desse pacto de um Deus que se entregou por nós, um Cristo que se entrega por nós. Mas também, Isaías 59, a partir do verso 1, vai falar assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, e verá a sua posteridade e prolongar os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Aquele pacto da aliança se cumprindo agora em Jesus, no pacto da graça. Os outros versículos, eles vão falar assim, ó: e ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, eis que a mão do Senhor não está escolhida. Ele começa no texto a falar das iniquidades do povo, né, das iniquidades, das mãos contaminadas, que eles estavam sendo injustos, e ele vai discorrendo todo o texto, só que daí ele chega no verso 20, ele fala assim, ó: virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se convertem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem dos filhos dos teus filhos, não se apartarão, desde agora para todo sempre, diz o Senhor. Um Deus imutável, que não muda
e que cumpre as suas promessas, desde Adão, Noé, Abraão, chegando até a gente vai ver um pouquinho disso aqui. Adão só envolveu a sua posteridade porque ele se achava nele representado. Assim, o pacto da graça foi feito agora com Cristo, sendo os eleitos, aquele que ele predestinou e escolheu, incluídos com Cristo e representados por Cristo. Dessa forma, querido, quando a gente pensa em Noé, Abraão, Jacó, Davi, Israel, não são pacto de obras. É a graça de Deus atuando na antiga dispensação. A graça de Deus já estava lá no Velho Testamento. A gente quer dividir isso, mas não tem como dividir essa aliança, uma aliança única. Eles também foram justificados pela graça e pela fé. Quando a gente vai ver lá o pacto com Noé, em Gênesis 9, de 11 a 17, Deus faz um pacto de uma aliança, né, de uma recriação após o dilúvio, representada agora por Noé e pela família dele, e deixa também um sinal para Noé. Qual que foi o sinal da aliança para Noé? Quê? E por que não é nosso mais? Por que tomaram conta desse arco da aliança? Ou não tomaram? É sinal da aliança de Deus com a gente. E tomaram esse arco nosso. Ele vai fazer um pacto com Abraão, a gente vai ver em Gênesis 12, de 1 a 3, vai ver em Gênesis 15, né? Onde Deus estabelece a aliança de uma linhagem para Abraão, que ele seria pai de multidões, onde a circuncisão é instituída como um sinal físico, perpétuo dessa aliança, que hoje a gente troca pelo batismo, né? A gente vai estudar sobre isso. E é interessante, quando Deus vai fazer o pacto lá com Abraão, eu não sabia disso, né? Eu aprendi essa semana, né? Quando Deus vai fazer o pacto com Abraão em Gênesis 15, corta-se um animal no meio, não é? Não tem esse texto lá? E passa a tocha prefigurando Deus. Eu falei, mas que trem esquisito. Só que o que está falando para nós é que na cultura judaica, os pactos naquela época eram feitos desse jeito. Eles cerravam o animal no meio dos dois lados, e quem fazia essa aliança passava pelo meio das duas partes do animal. Prefigurando o quê? Se alguém descumprir essa aliança, se alguém descumprir esse pacto, você vai ser amaldiçoado igual esse animal. Você vai morrer igual esse animal. E Deus faz, mostrando para Abraão a aliança que ele estava fazendo. Só que quem passa pelos dois, pelo animal cerrado, é apenas uma tocha, uma teofania, que prefigurava, que mostrava Deus ali no meio. Só Deus cumprindo a aliança, e Abraão não. Qualquer semelhança é mera coincidência? Não, né? Certeza que a gente não cumpriria jamais isso. Deus faz aliança com Isaac, a gente vai ver em Gênesis 26, de 1 a 5. Não vou ficar lendo os textos, tá? Para a gente não pegar muito tempo. Mas o pacto com Isaac agora é reconfirmando com Isaac as promessas da descendência que ele tinha feito também com Abraão. Depois ele vai para Jacó, reafirmando esse pacto em Gênesis 28, 10, 22, que ele faz Jacó adormecer, e ele também confirma esse pacto, né, com Abraão. Ele foi novamente confirmado com seu neto Jacó. As promessas da grande nação, das bênçãos que seriam passadas de descendência para ele. Depois a gente vê com Davi, a aliança que ele faz com Davi, falando que ali de Davi, né, o pacto davídico que alguns autores tratam, né, que foi feito com ele, que o filho da sua linhagem reinaria para sempre no trono de Israel. E esse pacto agora estabeleceu que Jesus, como descendente de Davi, teria o direito legal sobre o trono. Pactos, alianças, que vão discorrendo através da história, chegando até Jesus, nessa nova aliança, e que chega a mim e você. De um Deus que não mente, de um Deus que não mente, de um Deus que não muda, de um Deus que cumpre todas as suas alianças. Um Deus que prometeu e jamais vai mudar. Esse é o pacto da graça, que se origina do amor de Deus, apesar do
não merecimento meu e seu. A graça, querida, ela é a expressão mais desconcertante do amor de Deus por nós. Ela é a expressão mais desconcertante do amor de Deus por nós. É um ato de um Deus criador, soberano, divino, olhar para nós, olhar para mim e para você, com as nossas falhas, as nossas quedas, as nossas histórias quebradas, as nossas culpas ocultas, olhar para nós e mesmo assim falar, eu sei quem você é, eu sei o que você fez, mas mesmo assim eu te amo. Não porque é mérito seu, mas porque é escolha minha, porque eu sou fiel. O interessante da fidelidade de Deus não é para a gente, não é com a gente. A fidelidade de Deus é com o ser dele mesmo. Dele cumprir aquilo que ele promete. Ele é fiel a ele mesmo. E ele mesmo assim fala que nos ama, porque não houve mérito, mas houve a escolha dele. Deus escolhe nos amar. Mesmo quando nós nos afastamos, mesmo quando a gente se esconde dele. E isso, para nós, muitas vezes não entra na nossa mente, porque isso vai contrariar a lógica nossa. Porque a minha lógica e a sua lógica é a lógica da troca. A gente vive numa sociedade em que tudo parece condicionado a uma retribuição. Damos para poder receber. Agimos esperando o retorno. Mas a graça de Deus, ela vai romper essa ideia, dessa sociedade corrompida. Ela não cobra, a graça de Deus, ela não exige pagamento, ela não espera nada em contrapartida, ela é puro dom, puro favor e puro amor de Deus. Receber essa graça é a gente aceitar profundamente que nós somos conhecidos e assim mesmo profundamente amados. Saber que nós somos reconhecidos por Deus. Ele sabe quem você é. Sabe seus problemas, suas quedas, suas imperfeições, sua culpa escondida, mas mesmo assim, Ele te ama. E nessa aliança, qual que seria a resposta natural a essa graça de Deus sobre a nossa vida? Gratidão, santificação e obediência. De um amor que não cobra nada da gente, mas ela pede gratidão, santificação e obediência. O que a gente precisa entender é que essa graça, ela não foi de graça. Ela teve preço. E um alto preço de sangue por nós. Nós cantamos isso agora. Um Deus que se fez homem e morreu por mim e por você. Por isso que esse pacto, essa aliança agora, era chamada aliança da graça de Deus. Porque as bênçãos que dela emanam são concedidas absolutamente de graça a pecadores. E ela é administrada por Deus voluntariamente, de um Deus soberano, concedendo as bênçãos dele para nós. A quem ele quer, ele derrama essa graça. Vocês estão entendendo o que é uma aliança com Deus? Uma graça derramada, do amor derramado. E qual tem sido a nossa contrapartida dessa aliança? De um Deus que nos procura, um Deus que vem atrás da gente, um Deus que estabelece um pacto, um Deus que não vai mentir, um Deus que vai cumprir fielmente tudo aquilo que Ele fala. Qual que é a contrapartida que eu e você tem dado nessa aliança? O que nós temos feito? Qual a nossa resposta de gratidão, de amor, de santificação, de obediência? A graça de Jesus é o que Ele faz com a mulher lá que ia ser apedrejada. Aquilo lá é a perfeita expressão da graça de Deus. Jesus poderia apedrejar ela, ou não? Ele não tinha pecado. Mas o que Ele fala para ela? Eu não vou te condenar. Minha graça chegou até você, mas vai e não peques mais. A graça te alcançou, então obedeça. Porque essa graça ela não foi de graça para nós. Como que era administrado esse pacto no Novo e também no Velho Testamento?
na compreensão da questão do pacto, no Velho Testamento e no Novo Testamento, a gente vai recorrer à nossa declaração de confissão de fé, que vai falar assim, ó, esse pacto, no tempo da lei, foi administrado como no tempo do Evangelho, sob a lei, e foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, pelo Cordeiro Pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo o que Cristo havia de vir. Por aquele tempo, essas coisas foram suficientes e eficazes para instruir, edificar os eleitos na fé do Messias que estava prometido, porque tinham pela remissão dos pecados a vida eterna. E essa dispensação chamava Velho Testamento. Era o pacto da graça, a fé do Cristo que viria. Como que esse povo no Antigo Testamento era justificado? Como essa graça tinha alcançado eles, sendo que Jesus não tinha vindo ainda. Mas a graça já estava no Antigo Testamento. Eles viviam também pela fé no Cristo que viria. E hoje a gente vive pela fé, pelo Cristo que já veio. Então a gente vai ver que eles viviam dessa forma ali. E essa administração desse pacto da graça no Antigo Testamento, eles apontavam Jesus, eram símbolos que estavam apontando Jesus, né? A gente vai ver que ele era administrado por meio das profecias e também das promessas. Deus fazia promessas incondicionais para Abraão, né, aos patriarcas, que um descendente, o Cristo, traria bênção a toda a humanidade, né? Os profetas profetizou isso, o próprio Davi profetizou essa vinda do Salvador, e a fé nessas promessas, nesse caminho que seria para a salvação. Prefigurava através de sacrifícios. O Antigo Testamento vai falar de sacrifícios de animais, como cordeiro pascual, que eram rituais que simbolizavam o sacrifício perfeito de Cristo. Desse sacrifício que a gente viu em Isaías 53, que iam cobrir ali temporariamente, né, os pecados. Eles não removiam permanentemente, mas mostrava a necessidade de uma expiação final. Esse sacrifício ele não cobria permanentemente. Esse sacrifício mostrava que, de fato, a gente precisava de um sacrifício perfeito, de uma expiação final, um sacrifício final que foi em Cristo Jesus. Tinha a circuncisão, que é um ritual que servia como um sinal externo de um pacto que tinha sido feito com Abraão, que hoje é o batismo, e a gente vai explicar isso mais para frente. A lei ela revelava a natureza pecaminosa do ser humano. A lei nunca foi feita para salvação, mas ela mostrava que o ser humano era incapaz de cumprir perfeitamente os mandamentos. Então ela buscava, os fiéis buscavam a graça do Deus, do Messias que estava sendo prometido. A gente vai ver de alguns irmãos que viveram pela fé antes mesmo de Cristo. Abel, ele não foi por obras. A Bíblia lá em Hebreus 11:4 vai falar que Abel ofereceu o sacrifício a Deus pela fé e foi considerado o quê? Justo. Então já era a fé de Abel. A gente vai ver a fé de Noé, que achou graça diante do Senhor. A gente vai ver em Abraão, Romanos 4:2 e 3 vai falar, porque se Abraão, olha o que fala em Romanos, porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Paulo está falando para Romanos. Então, gente, não é pelo que a gente faz. O que a gente faz é resultado da nossa fé, daquilo que Deus já fez por nós, daquilo que Ele já nos escolheu. Então não adianta a gente querer fazer para poder achar graça diante de Deus. O serviço nosso a Deus é resultado daquilo que Deus é e já fez por mim e por você. Mas fala assim, pois diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. O que foi imputado na justiça para Abraão? O que ele fez ou porque ele creu? Porque ele creu, a fé dele. E se completa ainda mais em Romanos 4:13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Então, no Antigo Testamento, a fé
já era um movimento. A graça de Deus já estava sendo mostrada ali. Ele foi justificado porque ele creu nas promessas de Deus. Sua fé na promessa de um descendente que era Cristo, e aquilo foi creditado para ele como justiça. A essência da salvação sempre foi dom de Deus, concedido pela graça e recebido pela fé. Aqueles que viveram antes de Cristo confiavam na promessa do Salvador. E os que vivem hoje confiam no Salvador, que já veio, que já morreu, que já ressuscitou e nos redimiu. Tudo bem até aqui? Agora, o Evangelho que foi manifestado em Cristo, essa dispensação, esse pacto, essa aliança agora em Cristo, essas ordenâncias que eram feitas, agora elas se manifestaram em Cristo. E agora, essa dispensação, essa ideia do que a gente tem que fazer com a vinda de Cristo, agora é a pregação da palavra de Deus. Todo poder, toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Agora, ide por todo mundo. Pregai esse evangelho, dessa graça, dessa aliança que foi firmada lá atrás. Agora vem e fala dessa aliança, dessa nova aliança. Pregue essa nova aliança. E administra o quê? Os sacramentos. E a todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda vez que vocês fizerem isso, vocês reunirem e estiverem juntos, vocês vão fazer o quê? Em memória de mim. Então, o que traz a memória, o símbolo, o sinal, é a pregação da palavra, o batismo e a participação no sacramento da ceia do Senhor. Esse pacto agora é manifestado com maior plenitude, com maior evidência e com mais eficácia espiritual. E atinge todas as nações, os judeus como também os gentios. Isso é o Evangelho. Isso é o Novo Testamento. Então não há mais do que um pacto. É um pacto só, uma aliança só, uma aliança da graça de Deus que teve em várias dispensações. Colossenses 2,17 vai falar: por tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Tudo que aconteceu lá atrás era sombra que projetava o Cristo que morreu por nós. 1 Coríntios 11, 23, 26, que é a ceia, que ele vai falar ali para nós. Porque eu recebi do Senhor e também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu, disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o quê? A nova aliança do meu sangue. Jesus completando essa aliança. A aliança final, que começou lá com Adão, passou por Noé, passou por Abraão, Isaac, Jacó, Davi, o povo de Israel, e se completa em Cristo Jesus. Por isso nós temos que continuar obedecendo os seus preceitos de Deus e nos santificando, pregando a palavra de Deus e participando dos sacramentos. Embora diferentes, esse pacto das obras com o pacto da graça, eles não podem ser separados. É uma mesma aliança. E eu achei interessante, eu estava, depois nesse link que eu vou mandar para vocês verem, ele fala, o pastor Heber Júnior, Felipe Fontes e o diretor do Jumper lá, André Jumper, Mauro Maier, né? Gente, é sensacional. É 1h40 de puro ensinamento sobre a aliança. Porque o que eu estou falando aqui não é uma vírgula do que você pode aprender lá. Mas o que é interessante é que o pastor Mauro ele fala que o pacto das obras ele permanece ativo. Porque Deus ainda exercita juízo sobre aqueles que quebram a sua lei. Então, dessa forma, o caminho da salvação está amarrado no primeiro pacto. E agora ele é cumprido totalmente no segundo Adão, em Cristo. Então, se a gente não estiver em Cristo, a gente está
ainda condenado no juízo. Nós estamos vivendo nesse pacto das obras. Por isso, a fé em Cristo, na fé em Cristo, a gente entra no pacto da graça. Na obediência de Jesus, que toma o nosso lugar, nós somos reconhecidos por Deus. Então, Deus, quando Ele olha, Ele não olha para nós, Ele olha para Jesus. Porque nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Aí é o que a gente leu lá em Romanos 5, 18 e 19. Como por um só homem entrou o pecado, por um só homem também nós nos tornamos. No final lá vai falar, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, de Cristo, muitos se tornarão justos. Resumindo, Jesus, ele cumpre o pacto das obras, para que a gente pudesse ser aceito no pacto da graça. Nós só vamos ser aceitos no pacto da graça, se Jesus fizer parte da nossa vida. Se a gente crê nesse Deus. Recebendo agora, Ele recebeu os nossos pecados, Ele nos reconcilia com Deus, e Ele nos traz a vida eterna. E Efésios, capítulo 1, vai falar que Ele faz tudo isso para o louvor da glória dessa graça que foi derramada por mim e por você. A Bíblia vai falar assim, Efésios, capítulo 1. Bendito, a partir do verso 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Falando da aliança que ele fez conosco na Trindade, nos escolhendo antes da fundação do mundo, nos predestinando para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo o seu querer, do jeito que Ele quer. Né? Para quê? Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos escolheu, Ele faz essa aliança, Ele nos redime, nos chama para a glória do próprio nome dEle. Para a glória do próprio nome dEle. Se você está aqui nessa manhã e você é um salvo, justificado por Jesus, Deus fez isso para a glória do nome dEle. Não tem como a gente viver diferentemente do que glorificar. E tudo que a gente fizer, ser para a glória de Deus. Porque se Ele te salvou, se você é um escolhido de Deus, e a gente viu que essa conversão, ela gera algumas coisas no nosso coração, né? A gente não vai fazer nada diferente que não seja para glorificar o nome de Deus. E a pergunta que eu faço, tudo que você faz, glorifica o nome de Deus? Tudo que eu faço na minha vida, glorifica o nome de Deus? Eu glorifico a Deus no meu trabalho? O nome de Deus é glorificado através da minha vida lá? No meu casamento? Como pai? Como filho? Como amigo? Como membro de igreja? As nossas ações glorificam a Deus? A gente tem que pensar nisso. E finalizando, a Bíblia vai falar para nós desse Deus de aliança, desse Deus do pacto, desse Deus da graça. A gente vai ver que Ele é um Deus da providência. Nós podemos definir a providência de Deus como o permanente exercício da energia divina pelo qual o Criador, pelo qual Deus preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que passa no mundo e dirige todas as coisas para um determinado fim. A providência de Deus é o soberano controle dele sobre todas as coisas. Ele sustenta, dirige e ele faz que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que são escolhidos por ele, para louvor da sua glória. Então não desespere. Difícil falar assim, né? Quando o bicho pega, falar para não desesperar. Mas você ama a Deus? Não, fazendo a pergunta, você ama de verdade a Deus? Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem, daqueles que são chamados por um propósito, por Ele. E aí a gente vai lendo, depois o 29, vai falar daqueles que são feitos para ser a imagem e a semelhança daquele que chamou. Então Deus é um Deus da providência.
não existe acaso, não existe fatalismo. Um texto que eu separei de Jó, fala assim, ó, bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Daniel 4:35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exercício do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Tudo que Deus faz é resultado daquilo de quem Ele é. Tudo que Deus faz é resultado daquilo que Ele é. Por isso que a doutrina da aliança, ela conecta as Escrituras, fala quem é Jesus e quem somos nós. Por que a doutrina da aliança? Porque entender a aliança é tão importante para mim e para você. Pois é a partir dela que nos é apresentada a relação entre a Trindade, da Trindade com os homens, e isso nesses termos de pactos, que vai dizer respeito de quem Deus é, a fidelidade de quem Deus é, o caráter de quem Deus é, porque se a gente fosse pensar que Deus não era um Deus de aliança, que Ele criou Adão, e deu ruim com Adão, e falou, ixi, deixa eu ir para o plano B, vamos fazer outra coisa aqui. E aí chega lá em Abraão e dá ruim de novo, ele fala, nossa, com Abraão deu ruim, deixa eu pegar Isaac. Não, deu ruim também, deixa eu pegar Jacó. Deu ruim também, deixa eu pegar Davi. Que Deus que é esse? Um Deus que a gente não poderia confiar. Mas a história está nas mãos dele. De um Deus que já fez sua aliança lá atrás. E ele prometeu perpetuamente, a Bíblia fala. Então a Bíblia ela vai andar, ela vai mostrar alianças que foram firmadas lá atrás e chega a mim e você. Por que que a doutrina da aliança é tão importante? Porque ela faz perceber que a Bíblia está falando do mesmo pacto de Gênesis a Apocalipse, nos seus 66 livros. É a conectividade das Escrituras. Não tem como a gente andar só com um livrinho debaixo do bolso. Não tem jeito de andar só com o Novo Testamento, só com o Velho Testamento, só com o livro de cabeceira. Não tem como ficar só com o Salmo 23 aberto, empoeirando, dentro da cabeceira da cama. Não tem. A Bíblia é uma só. A aliança faz a Bíblia se conectar e a gente entender todas as coisas. Faz a gente entender que Jesus, Ele é o perfeito mediador dessa aliança. Que a Bíblia lida com a gente através de um representante. E esse representante da aliança é Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Porque por Ele, por meio dEle, para Ele, são todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Não é por causa de você. Por mais que tenha uns pastor coach que senta numa cadeirinha e fica falando que você é isso, você não é. Sinto lhe informar nessa manhã. Você é ruim, pecador, igual eu. Talvez eu sou pior que alguns, pior que outros pouquinho, mas brincando, a régua é a mesma para todos. Todos muito ruins. E tudo foi feito por Cristo. E Cristo fez tudo por nós. Ele é o centro da palavra de Deus. Ele é o centro da aliança. Agora, quais as implicações práticas dessa aliança para a minha vida e para a sua? A primeira é que a aliança de Deus, ela nos dá garantia, ela nos traz conforto, segurança, que ela agora, ela vai basear a nossa salvação não na obediência humana, mas na graça e na fidelidade de Deus. A aliança vai fazer a gente descansar na obra completa de Cristo, nos libertando desse fardo de tentar merecer a salvação. Ninguém merece a salvação. Então essa nos dá uma garantia que a gente não perde ela. Que a gente não perde ela. Que ela é dádiva, ela é dom, ela é graça de Deus para as nossas vidas. E a gente serve um Deus fiel, que prometeu e vai cumprir. A outra implicação dessa salvação, para a nossa salvação e para a nossa vida, é que a aliança ela faz a gente viver em comunidade, em serviço, não mais viver num caminho da individualidade.
ela faz a gente entender que nós, como os crentes, fazemos parte de uma comunidade, de uma família de Deus. A aliança de Deus, ela não é individual, ela é feita com um povo. E esse povo está espalhado aqui na face da terra, não só em presbiterianos, não só em batistas, não só em assembleianos, mas é um povo de Deus. As placas são nossas, para os nossos governos, a facilidade para poder governar de uma melhor forma a igreja. Mas a gente é um povo, e ela traz implicação prática para a gente viver uma vida em comunidade, sabendo viver juntos, se incluindo nos mandamentos da mutualidade, do serviço, do crescimento, da adoração. O que nós estamos fazendo aqui hoje é resultado dessa aliança. Vocês concordam comigo? E qual o sentido da gente estar aqui entre o povo de Deus? Para pensar em você só? Eu estou fazendo a minha parte? A gente é um povo. A aliança mostra isso. A aliança foi feita com o povo. A aliança também, ela vai trazer obediência como gratidão na nossa vida. E isso a gente precisa entender. Quando a gente entende a doutrina da aliança, ela vai entender que a salvação vem da graça de Deus por meio da aliança, mas ela não anula a obediência, mas a transforma. A obediência agora vai passar a ser uma resposta a uma gratidão, a um amor pela graça recebida, não por uma tentativa da gente se justificar. Eu começo a obedecer a Deus, porque eu sou grato, porque um dia lá atrás Ele me escolheu, e Ele me chamou pelo nome, e a resposta dessa graça agora é uma obediência, em gratidão a tudo aquilo que Ele faz. E aí a resposta da nossa vida de santidade, de busca a Deus, do que o pastor prega exaustivamente aqui sobre a gente encher e transbordar do Espírito, isso é resultado da graça. Se a graça te alcançou, você vai querer viver no Espírito. É a gratidão da gente devolver aquilo que não é nosso, a gente entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Gratidão pelo que Ele fez, não como compra, jamais. Se você entender isso, é melhor que não faça. Mas como gratidão por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez para nós. Outra implicação para a igreja e também os sacramentos, a identidade da igreja. Essa doutrina da aliança, ele nos coloca como povo da aliança, herdeiro da promessa feita a Abraão, que assim como foi com Israel, agora ela é a aliança conosco, que estamos ligados em Cristo. Faz a gente compreender os sacramentos. A aliança, a doutrina da aliança, ela vai estabelecer papel dos sacramentos, do batismo e da ceia na nossa vida. A gente vai entender como sinais e selos da graça de Deus no seu povo, confirmando um compromisso. Por isso que o batismo é tão sério. Por isso que o batismo de criança é tão sério. A gente comentou um pouco sobre isso no conselho essa semana. É muito sério, extremamente sério. E eu posso falar isso, sim, facilmente para vocês. Porque quando os meninos nasceram, eu não batizei eles quando eles eram novos. Eu era credo batista e não sabia. Eu achava que eles deviam crer para depois batizar. Só que a Bíblia não trata dessa forma. Eles já participam hoje da aliança. Sabe por quê? Porque se a gente pensar dessa forma, a gente vai achar que o batismo, ele vai te salvar. E é o que mais acontece, principalmente para vocês que estão fazendo sala de novos. Vocês vêm, participam cedo, professa a fé, batiza e acham que o batismo resolveu a vida de vocês. Não resolveu. O batismo ele é no coração. A gente tem um sinal invisível de uma graça invisível. Não é isso, Diegão, que a gente ensina? É isso que a gente ensina. Mas a circuncisão, mesmo no Antigo Testamento, tinha os sinais, mas ela tinha que brotar dentro do coração da gente. E eu achava que os meninos eles tinham que crer para poder batizar. Por quê? Porque eu via isso comigo. Eu era pequeno, meu pai e minha mãe me batizou na católica. E depois eu vim para a igreja e falei, gente, mas eles não podiam ter feito isso comigo. Mas porque aquela ideia do batismo sendo não só um sinal, mas uma confirmação certa que você ia ser salvo. E não vai acontecer. Então, se você está fazendo a sala de novos, e você que é velho também de igreja, não acho que o batismo resolveu sua vida, não. Ele é um sinal de uma aliança,
de obediência. Por isso, quando a gente vai batizar crianças aqui, o pastor faz uma série de perguntas. Não é? Você promete? Você promete? Você promete? Você promete? Depois ele vira para a igreja e fala, vocês prometem ajudar? Por causa que a aliança é do quê? Da comunidade. É de um povo, não é de uma pessoa. Então a gente tem que ter muito entendimento. A aliança faz isso com nós, faz a gente entender a ceia do Senhor como uma oportunidade de comunhão espiritual com Cristo e com o corpo dele. Tem gente que vem na igreja quando sabe que tem batismo, quando tem ceia. Não é? Primeiro domingo, dia de ceia, a igreja lota. Tem que participar da ceia, não sabe nem por que está participando. Isso faz parte de uma aliança, de um sinal. Fazer isso em memória de mim. Vivendo em comunidade, como povo. Se examine a forma que você está vivendo. Se você está vivendo em comunidade. Amando uns aos outros. Perdoando uns aos outros. Para você não participar de quê? De modo indigno desse sacramento. A aliança faz isso. A aliança vai nos disciplinar também e também vai nos ajudar na pregação da palavra de Deus. Essa vida de aliança, ela vai implicar na correta administração da pregação do Evangelho. Nós vamos pregar a palavra de Deus baseado na aliança que Ele fez com a gente, de um todo, não fragmentada. A gente entender a aliança vai nos ajudar na família, no casamento, na educação dos filhos, na fidelidade familiar. A ideia da aliança, em contraste, igual eu falei no começo, com essa mentalidade dessa sociedade agora, que influencia cristãos, né, para ver o casamento como banalidade, como uma união baseada em afetos, apenas. Mas o casamento ele não é só em afeto, não é só em amor, ele é em compromisso. Ele é em compromisso real, de algo que não se dissolve. E a Bíblia ela vai dar 2 caminhos só para que isso possa acontecer. Se não, você arrumar outra pessoa, você vai viver adultério. Depois a gente pode falar sobre isso, né, pastor? Mas se você separou sem motivo nenhum e casou de novo, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas a aliança vai mostrar isso para nós, vai mostrar como nós devemos ensinar os nossos filhos. Eles vão compreender um Deus que age em aliança, não somente com indivíduos, mas com família, e vai impactar a educação dos nossos filhos. A teologia da aliança, ela vai inspirar os pais a criarem seus filhos na fé, vendo-os como participantes da aliança no nascimento. A teologia da aliança vai nos ensinar a ter uma interpretação correta da Bíblia. Jesus sendo o centro, a Bíblia toda centrada em Cristo e também a unidade das Escrituras, que não são distintas, mas que ela anda junto num plano único de um Redentor contínuo para as nossas vidas, Jesus Cristo de Nazaré. A gente aprende com Deus na história que Ele nos revelou que há esperança para aqueles que entram em aliança com Ele. Pois somos seus filhos, confiamos na sua promessa, confiamos na sua palavra e confiamos no seu amor. É uma confiança que vai residir principalmente na vontade de Deus para nós, e não na nossa vontade, que é frágil e volúvel, mas de um Deus que se revela a nós e que não mente para nós. Um Deus que cumpre suas alianças, cumpre suas promessas, um Deus que não mente, um Deus que não muda, e que nos dá a segurança de crer nesse Deus. Tem um hino no nosso hinário, no cântico, o novo cântico, o hino 21, ele vai falar do Deus de Abraão, né? Os mais velhos vão lembrar. Ele fala assim: a Deus de Abraão louvai, do vasto céu Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que a terra e céu criou, minha alma o nome exaltará, o grande eu sou. A última estrofe fala assim, ó: meu Deus por si jurou, por Ele mesmo, e eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer
o meu Redentor. Um Deus de aliança, um Deus de promessa, diz o cântico, né? Um Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a sua palavra, ela vai se cumprir. É esse o Deus da aliança, o Deus que nós cremos, o Deus que a gente pode ter imensa segurança, um Deus que nós devemos ter um coração grato pela graça derramada, pelo amor derramado. E em contrapartida, nós vivemos uma vida de santificação, de obediência e de gratidão. Porque lá atrás Ele nos chamou, Ele nos escolheu, e Ele mandou Jesus e nos redimiu, e nos livrou do pecado. Que mensagem gloriosa, a mensagem da aliança. Um Deus que não muda, um Deus extremamente confiável. Deus nos abençoe.